A chuva caía pesada sobre os telhados antigos do centro de Recife, como se o próprio céu chorasse por Catarina Souza. Entre o barulho das gotas e o cheiro de mofo do pequeno escritório, ela segurava com força a carta de recusa do empréstimo, a quinta em menos de 3 meses. A empresa do pai, Souza Estratégias, estava agonizando. A mãe enfraquecia a cada dia por causa do câncer. E ela, com apenas 24 anos, tentava resistir ao mundo inteiro. Mas não imaginava que naquele dia terrível, a porta se abriria para algo ainda mais estranho que o desespero. Uma proposta de casamento sem amor. Catarina encolhia-se atrás da mesa de madeira gasta, cercada por pilhas de dívidas e paredes úmidas pela chuva de verão. O escritório no bairro Boa Vista, outrora orgulho da família, agora restava apenas como memória e preocupação. O vento atravessava a fresta da porta, fazendo balançar os vasos de plantas que ela cuidava com paciência, como se tentasse preservar um último resquício de vida em meio ao colapso. O telefone tocou. Do outro lado, a voz trêmula de Dona Lúcia, sua mãe. Catarina, o médico disse que há sinais de metástase. Preciso fazer mais biópsias e começar um novo tratamento. Vai ficar tudo bem, mãe. Eu dou um jeito, respondeu ela com a voz embargada, as lágrimas caindo assim que desligou. Nesse instante, a campainha do escritório soou. Um homem alto, de terno cinza impecavelmente cortado, entrou. A luz fraca refletia em seus cabelos bem penteados e em olhos cinzentos como névoa. Catarina Souza? Sim. Em que posso ajudar? Levantou-se, tentando manter o profissionalismo, embora o coração batesse acelerado. Rafael Duarte. Tem uma proposta que pode resolver todos os seus problemas financeiros. O nome lhe era familiar, estampava páginas de economia, à frente do império Duarte Empreendimentos. Catarina jamais imaginara que aquele homem cruzaria seu caminho, muito menos com tal motivo. Ele sentou-se, abriu a pasta de couro e retirou um contrato grosso. Preciso de uma esposa por 2 anos. Você receberá 10 milhões de reais. Metade no início, metade no final. Todas as suas despesas serão cobertas. Catarina ficou em choque. Isso é, um casamento de mentira, um contrato. Casamento civil, convivência, aparições públicas. Nada além disso. Ela folheou as páginas. Cada número parecia perfurar sua dignidade. Mas então, as imagens da mãe, do leito de hospital, dos remédios e das lágrimas surgiram diante de seus olhos. Porque eu? Você é solteira, sem filhos, formada. Está fora do meu círculo social e precisa do dinheiro. A voz dele era fria, como quem contrata um novo funcionário. Esse eu me apaixonar? Rafael a fitou, com aqueles olhos cinzentos como um poço sem fundo. Não acredito em amor, só em contratos bem feitos. Ele deixou o cartão de visitas e saiu. A porta se fechou, restando apenas Catarina, a chuva lá fora e uma nova tempestade dentro dela. 3 dias após aquele encontro estranho, Recife ainda estava submersa em chuvas pesadas, como se a cidade acompanhasse Catarina na contagem de cada hora de uma decisão irreversível. Ela levou o contrato para casa, escondendo-o na gaveta do armário, como se, ao não vê-lo, ele pudesse desaparecer. Mas cada página, cada cláusula fria, permanecia gravada em sua mente, tirando-lhe o sono. Sua mãe, Dona Lúcia, parecia perceber que algo havia mudado na filha. Mesmo exausta pelos tratamentos, ainda conservava a sensibilidade que ajudara a criar Catarina como uma mulher forte. Filha, você está mais calada esses dias. Alguma novidade no trabalho? Apareceu uma oportunidade diferente. Catarina desviou o olhar. Cada vez que via a mãe encolhida na cama emprestada de uma clínica pública, cada vez que precisava escolher entre pagar os remédios ou a conta de luz, sentia o coração se partir em 2. Seu orgulho gritava, não se venda. Mas a razão sussurrava, sua família precisa ser salva. Na noite de quinta-feira, ao sair do banho, o celular vibrou. Uma mensagem do escritório de contabilidade. Prezado cliente, saldo negativo. $274.219. Vencimento imediato. Contato urgente. Ela congelou. Se não pagasse em 10 dias, os bens da empresa seriam confiscados, incluindo o escritório mesmo onde seu pai trabalhara incansavelmente por 20 anos. Catarina abriu a gaveta, pegou o contrato.
As mãos trêmulas folheavam as páginas, relendo as cláusulas que Rafael havia destacado. Convivência, aparência pública de casal, nada de relações sexuais, exceto quando necessário para a imagem pública. Proibido ter amantes. Proibido desistir no meio. A única coisa que ainda lhe restava guardar era o coração. Mas o que havia para preservar quando tudo ao redor desmoronava? Na manhã de sexta-feira, Catarina decidiu visitar cedo o hospital. O médico saiu do consultório com expressão grave. Dona Lúcia precisará ser transferida para o IMIP, e o novo protocolo exige internação imediata. Catarina apenas assentiu, beijou a testa da mãe, apertou-lhe a mão e saiu para o corredor. Com o celular na mão, encarou os números impressos no cartão de visitas. Uma vez, duas vezes, três vezes, quase apertou o botão de chamada, mas recuou. Na quarta tentativa, ela discou. A voz dele soou fria, sem surpresa alguma. Rafael Duarte, sou eu. Catarina, eu aceito. Um instante de silêncio. Ótimo. Amanhã, às 10 horas. Rua Conselheiro Aguiar, 1920, sala 804. Traga seus documentos e uma lista de dívidas. Preciso que saiba. Estou fazendo isso apenas pelo dinheiro. Não espero nada além disso. Perfeito. Isso facilita tudo. Até amanhã, senhora Souza. Catarina desligou, os dedos apertando o celular até ficarem brancos. Os olhos repousaram sobre uma foto antiga da família em frente ao escritório da Souza Estratégias, o pai ainda vivo, a mãe saudável, sorrisos cheios de esperança. Perdão, pai. Consegui salvar a empresa, mas não sei se conseguirei salvar a mim mesma. Ela se levantou, abriu o guarda-roupa e escolheu o terno azul que usara em reuniões importantes. Amanhã, assinaria o contrato que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Naquele sábado, o sol irrompeu após vários dias de chuva, como se Recife também tivesse decidido suspender suas lágrimas para testemunhar um momento incomum. Um casamento sem amor, sem vestido branco, sem votos eternos, apenas assinaturas, papéis e um contrato mais valioso que qualquer emoção. Catarina aquegou pontualmente. Vestia o único terno azul marinho ainda novo, depois de tantos anos difíceis. Cabelo preso, sem maquiagem, sem joias. Queria manter para si uma camada de calma, embora por dentro sua mente fosse puro turbilhão. Ao entrar no 8º andar do edifício Duarte Empreendimentos, foi imediatamente envolvida pelo ar gélido de vidro, aço e perfeição. Tudo refletia controle absoluto. Nenhum detalhe sobrava, nenhum traço de emoção restava. Rafael a aguardava em uma pequena sala de reuniões. Trajava um terno preto sob medida, gravata cinza-prata, como se preparasse para um grande negócio. Não sorriu, apenas acenou com a cabeça quando ela entrou. Trouxe os documentos, perguntou. Catarina lhe entregou uma pasta bem organizada. CPF, RG, certidão de nascimento, comprovante de formação e uma planilha de dívidas que se estendia por 4 páginas. Rafael passou os olhos em cada folha como quem analisa um investimento. Sem comentários, sem julgamentos, R$ 3,4 milhões. Administrável, disse, com a naturalidade de quem lê um número em uma planilha do Excel. Logo depois, um homem de meia-idade entrou. Catarina, este é o Dr. Henrique Almeida, meu advogado pessoal. O Dr. Henrique sorriu de modo profissional e abriu o contrato original, com quase 30 páginas. Vamos revisar as cláusulas principais. Catarina endireitou a postura, concentrada como em uma prova final. Ouviu cada palavra. Prazo de 2 anos, coabitação em um mesmo endereço, presença conjunta em público ao menos 2 vezes por mês, direito a carro próprio, cartão de crédito, motorista e assistente, se necessário. Cláusula 7. Sua mãe será transferida para o Hospital Português. Todas as despesas serão de nossa responsabilidade. Uma enfermeira já está em contato com a senhora Lúcia Souza. Catarina se surpreendeu. Não pedira nada, e mesmo assim ele já havia providenciado. Por quê? Porque prometi cuidar de tudo. E cumpro promessas, respondeu Rafael, sem tirar os olhos do texto. Cláusula 12. Nenhum relacionamento amoroso externo. O descumprimento leva à rescisão imediata e à perda da segunda parcela do pagamento. Isso vale para os dois? Perguntou, fitando-o. Sim, não pretendo me envolver com ninguém. Declarou,
firme. Intimidade física. Rafael levantou os olhos para ela, a voz inalterada. Não haverá, exceto gestos públicos como mãos dadas, beijos ocasionais, para manter as aparências. O coração de Catarina se contraiu. As palavras frias acrescentavam outra camada de gelo ao que já estava congelado. Quando tudo foi explicado, o Dr. Henrique empurrou o contrato para ela. Está pronta para assinar? Catarina fixou o olhar na última linha. Assinatura da noiva, Catarina Souza. Inspirou fundo, pegou a caneta e assinou. A mão tremia, mas a letra permaneceu firme. Rafael não hesitou. Assinou em seguida. Sua caneta repousou na mesa sem um som sequer. A cerimônia será na segunda-feira, às 9h, no cartório da Ilha do Leite. Apenas nós dois e as testemunhas, informou Rafael. Depois disso, você será oficialmente minha esposa, mas só no papel. Catarina assentiu. Ao sair do escritório, com a cópia do contrato em mãos, sabia que acabara de vender 2 anos de sua vida a um homem sem coração, mas que, em troca, estava salvando o futuro da mãe e da empresa do abismo. A chuva voltou a cair, leve, sobre as ruas úmidas de Recife. Ela caminhava sob as gotas, como se a água tentasse consolar uma alma que acabara de aceitar entrar em um mundo sem retorno. Na segunda-feira, o céu estava limpo e o sol suave. Catarina acordou cedo, não por ansiedade, mas porque simplesmente não conseguia dormir. Hoje, ela se tornaria esposa, no papel, de um homem que conhecia menos do que um simples colega de trabalho. Vestiu um vestido bege simples escolhido pela stylist pessoal de Rafael, Patrícia, acompanhado de sapatos de salto nude, o cabelo castanho levemente ondulado e a maquiagem discreta, para não parecer pálida nas fotos de TV, como Patrícia aconselhara. No cartório do bairro Ilha do Leite, estavam apenas Rafael, o advogado Henrique e a assistente Carla. Sem flores, sem música, sem familiares. Tudo se desenrolava como uma transação. Senhor Rafael Duarte aceita a Catarina Souza como sua esposa legal? Aceito, respondeu ele, sem hesitar, sem emoção alguma. E a senhora Catarina Souza? Catarina fitou Rafael por um instante. Seus olhos eram frios como as paredes de vidro do escritório, onde ela perdera parte de sua liberdade. Aceitou. Quando o celebrante pronunciou a frase tradicional, "Pode beijar a noiva", Rafael encostou os lábios em sua face, perto da boca, de forma rápida, fria e estranha. Não havia fogo, mas um arrepio indefinido percorreu a espinha de Catarina. Ao sair do cartório, Rafael segurou a mão dela. "Temos fotógrafos observando", murmurou, indicando um lente a alguns metros. Catarina apertou a mão dele de volta, não apenas para fingir, mas porque havia algo nesse gesto que a fazia sentir-se menos sozinha. Naquela mesma tarde, mudou-se para a cobertura no 20º andar de um prédio luxuoso no bairro do Pina. Um mundo completamente diferente. Paredes de vidro com vista para o mar, sala ampla como um restaurante, cozinha de novela. Tudo tão impecável que parecia desumano. "Seu quarto é este." Rafael apontou para uma porta à direita do corredor. Catarina entrou, atônita. Uma cama king size, mesa de trabalho de Nogueira, guarda-roupa cheio de vestidos novos. No meio de tanta modernidade, colocou a foto dos pais sobre a prateleira, o único objeto que trazia calor verdadeiro. À noite, Rafael não jantou com ela. Disse apenas: "Tenho reuniões online. Jante sem mim." Dona Rosa, a governanta idosa, trouxe-lhe uma refeição leve. Salmão grelhado, legumes assados e suco natural. Sorriu com doçura. "Bem-vinda, senhora Duarte. Se precisar de algo, é só chamar. Pode me chamar de Catarina, Dona Rosa." Após o jantar, ela foi até a varanda, olhando o oceano onde as ondas batiam contra a costa como o coração de alguém que acabara de assinar um contrato com o destino. Antes de dormir, passou pela biblioteca, o único cômodo da cobertura que mostrava sinais de humanidade. Centenas de livros organizados por tema. Ela retirou um exemplar de Grande Sertão. Veredas, o romance favorito de seu pai. "Você gosta de Guimarães Rosa?" A voz de Rafael ecoou atrás dela. Ele estava à porta, sem terno, apenas de camisa branca com as mangas arregaçadas. Era o livro preferido do meu pai. Ele dizia que a vida também é cheia de veredas tortas e difíceis de entender. Rafael assentiu,
Pode ler o que quiser aqui. Essa biblioteca era do meu avô. Ele acreditava que cultura faz parte da disciplina. O ar ficou um pouco mais leve. Um pouco, mas ainda distante o suficiente para Catarina sentir que vivia a vida de outra pessoa. Uma esposa contratual, numa casa tão bela quanto vazia. Quando Rafael saiu, deixando atrás de si apenas o leve perfume, Catarina percebeu. Ele havia falado mais nesses 2 minutos do que em todo o resto do dia. Apagou as luzes da biblioteca e voltou ao seu quarto. Lá fora, as ondas continuavam a bater. Dentro dela, algo começava a se mover muito leve, muito lento, mas real. Uma semana após o casamento, Rafael anunciou de forma sucinta: temos um jantar beneficente em Salvador, no sábado. Precisamos comparecer como casal. Catarina apenas assentiu. Patrícia já a havia treinado com rigor. Como sentar, como falar, como sorrir na medida certa e, acima de tudo, como ser a esposa de Rafael Duarte em público. Mesmo sendo apenas um papel, ela precisava interpretá-lo à perfeição. A viagem a Salvador foi feita no jato particular de Rafael. Era a primeira vez que Catarina sentava em poltronas de couro legítimo, com serviço exclusivo e champanhe servido em taças de cristal. Ficou em silêncio, observando as nuvens, enquanto Rafael digitava sem parar no laptop, quase esquecendo de sua presença. O Hotel Fasano, à beira da baía, era tão luxuoso que Catarina se sentiu uma intrusa. Patrícia já a aguardava no quarto, com um vestido de seda verde esmeralda, longo até o chão, com costas nuas e detalhes de pedrarias delicadas. Você vai brilhar, disse Patrícia, sorridente, enquanto ajeitava o cabelo de Catarina. E lembre-se, você é a esposa de Rafael Duarte. Isso exige mais do que presença, exige postura. Rafael surgiu logo depois, de smoking preto e gravata borboleta impecável. Quando entrou, Catarina hesitou por um instante. Sob a luz amarelada, ele já não parecia apenas o empresário frio, mas um homem saído de uma revista de moda. Está adequada, disse, olhando-a de cima a baixo como quem avalia a qualidade de um produto. No salão de festas, centenas de membros da elite desfrutavam da noite. Lustres de cristal brilhavam, jazz suave preenchia o ar e risadas de gente confiante em sua riqueza ecoavam como um refrão. Rafael pousou a mão em suas costas, firme, mas leve. Lembre-se, estamos sendo observados. Catarina sorriu. O espetáculo começava. Um senhor idoso aproximou-se, acompanhado de uma mulher excessivamente maquiada e vestida de forma espalhafatosa. Rafael, meu rapaz, finalmente conhecemos sua esposa. Marina, este é o Roberto, e esta é minha esposa, Catarina. Encantada, disse Catarina, apertando a mão da senhora com delicadeza. Ela é ainda mais bonita do que nas fotos. E diga, querida, como conquistou o coração de pedra do Rafael? Catarina sorriu com doçura, como ensaiado. Às vezes o improvável acontece. Foi amor à primeira vista. Rafael hesitou por uma fração de segundo. Catarina percebeu, em seu olhar cinzento, uma fissura minúscula, como se não esperasse aquela resposta, como se, por um instante, não fosse apenas atuação. Durante toda a noite, ela observou. Rafael conversava com todos de forma natural, lembrava nomes, mencionava detalhes sobre filhos e netos, até recordava uma rara partida de golfe 3 anos atrás. Ele sorria, mas apenas com os lábios. Os olhos permaneciam sérios. Catarina entendeu. Rafael não era insensível. Ele estava em guarda. Quando uma criança da instituição beneficiada subiu ao palco para agradecer aos doadores, ela viu Rafael fixar o olhar. Levantou a mão e arrematou um desenho infantil da própria criança por R$20 e $5.000. Isso é apenas um rabisco de criança, murmurou Catarina, surpresa. É por uma causa justa, respondeu Rafael, sem se explicar além. Naquele momento, Catarina viu com clareza. Ele não era um homem sem coração, apenas não sabia usá-lo. Após o evento, Rafael sugeriu caminhar pela praia da Barra. Catarina tirou os sapatos, segurando-os na mão, e andou ao lado dele em um silêncio confortável. O vento bagunçava seus cabelos, e pela primeira vez, Rafael olhou para ela sem cálculo. Você se saiu bem, esta noite, disse. Obrigada. E você também não é tão ruim fingindo ser um marido apaixonado, retrucou com leve ironia. Ele riu.
Uma risada verdadeira, curta, mas calorosa. Catarina parou e o encarou. Rafael, por que realmente você precisa de uma esposa? Ele silenciou. Apenas o som das ondas e do vento. Meu avô acreditava que um homem casado transmite confiança, e deixou isso em cláusula no testamento. A voz grave, ligeiramente rouca. Ele queria evitar que eu cometesse o mesmo erro do meu pai. Que erro? Casar por amor e terminar destruído. Virou-se para o mar, como se encarasse cicatrizes antigas. Catarina se aproximou suavemente. Nem todo amor termina assim. Rafael não respondeu, mas em seus olhos já não havia muralhas de pedra. Desde a viagem a Salvador, o ar entre Catarina e Rafael começou a mudar não de forma evidente, nem apressada, mas de um jeito impossível de negar. Os silêncios entre eles já não eram pesados como antes, e começavam a se parecer com conforto. Rafael já não desaparecia após cada jantar. Às vezes, ficava na biblioteca lendo, e de vez em quando trocava algumas palavras com Catarina sobre literatura, filosofia de negócios ou simplesmente sobre o sabor do bolo que ela aprendera a fazer. Numa noite, quando Catarina adoeceu com uma gripe forte e Dona Rosa precisou sair às pressas por causa de um acidente com o filho, ela ficou sozinha, febril, no quarto. De repente, Rafael bateu à porta. Catarina, a voz dele soava grave e um pouco rouca, já não era fria como de costume. Ela abriu os olhos e o viu entrando com uma bandeja de sopa quente. Não sabia que você sabia cozinhar, murmurou ela, sorrindo fraco. Não sei, mas sei seguir receitas, respondeu, sentando-se ao lado da cama, soprando a colher antes de levar lá aos lábios dela. Tem gosto de papel, mas é o que consegui fazer. Catarina riu baixinho. Nunca imaginara ver aquele homem poderoso curvado sobre uma panela de gengibre na cozinha. Depois de lhe dar o remédio, Rafael permaneceu ao lado da cama até que ela adormecesse. O olhar dele, naquele instante, já não era o de um sócio de negócios. Eles começaram a criar pequenos hábitos. Café da manhã juntos aos domingos, idas ao supermercado no fim do mês, ler o mesmo livro para discutir de leve durante o jantar. Algumas noites, quando Rafael chegava tarde, batia à porta dela apenas para dizer boa noite. 2 palavras simples, mas palavras que nunca haviam sido ditas no primeiro mês de convivência. Catarina percebeu que seu coração já não estava quieto como no início. Passava a bater descompassado quando ouvia a risada dele, quando o via atrapalhado na cozinha, quando o flagrava contemplando o mar. E cada vez que seus olhares se prendiam por mais tempo do que o necessário, ela sentia como se estivesse traindo a si mesma. Você assinou para não amar, Catarina. Lembrava-se, mas o coração em algum momento deixara de obedecer. Numa noite, jantando juntos na varanda, o vento trazendo o cheiro de sal e o som das ondas, Rafael, após alguns goles de vinho, perguntou de repente, se não fosse por este contrato, você teria me conhecido? Catarina o fitou demoradamente antes de responder. Provavelmente não. E você também não teria me notado. Talvez seja a primeira vez que um contrato me deu mais do que eu esperava. As palavras saíram leves como a brisa, mas o coração dela se agitou. Não respondeu. Apenas sorriu e entrou, escondendo nos olhos um lampejo de esperança frágil. Naquela noite, deitada em seu quarto, Catarina não conseguiu dormir. O que antes evitavam agora estava em todo lugar, nos olhares, nas vozes, na simples presença um do outro. Um amor sem nome crescia devagar, paciente esperando ser chamado ou ser morto pelo mesmo contrato que os prendia. O tempo escorria silencioso como areia entre os dedos. Quando Catarina se deu conta, restavam exatos 21 dias para o fim do contrato. Todas as manhãs, ela despertava no apartamento de luxo à beira-mar em Recife, continuava chamando Rafael de marido diante dos outros, continuava a aparecer com ele em eventos como um casal perfeito, mas, por dentro, já não era mais uma encenação, pelo menos não para ela. Catarina já não pensava no dinheiro. Pensava no olhar de Rafael quando lia na biblioteca, no modo como cuidava de sua mãe com mais dedicação do que qualquer genro verdadeiro, nas vezes em que parava diante da porta de seu quarto, como se fosse bater, mas desistia. E foi nesse momento que tudo começou a ruir. Numa tarde de terça-feira, enquanto trabalhava no novo escritório da Souza Duarte Consultoria, empresa renascida graças ao investimento inicial do contrato,
Recebeu a ligação de Rafael. A voz dele era grave, mas Catarina percebeu a inquietação. Podemos conversar hoje à noite? Sobre o contrato. Aconteceu alguma coisa? Sim, mas prefiro explicar pessoalmente. Ela desligou com o coração disparado. Hoje à noite, 3 semanas antes do término, pressentia que algo maior estava por vir. Ao chegar em casa, encontrou Rafael sozinho na sala de estar. Sem laptop, sem celular, apenas ele, uma taça de vinho e o olhar distante voltado para o mar noturno. Recebi uma proposta hoje. Começou, assim que ela pousou a bolsa. Catarina sentou-se, gelada por dentro. Alessandra Guimarães, filha do senador. Seria uma união estratégica perfeita. Ela não respondeu, não conseguiu. Engoliu a onda de sentimentos que ameaçava transbordar. E o que você disse? Que precisava de tempo para pensar. O silêncio caiu entre eles como uma muralha. Rafael a fitava. A dureza habitual do olhar havia desaparecido. No lugar dela, Catarina enxergou algo inédito. Hesitação. Catarina, esses 2 anos não foram o que eu esperava. Ela sorriu com tristeza. Eu também achei que seria mais fácil. E se encararam já não como parceiros de contrato, mas como 2 pessoas diante de uma encruzilhada sem placas. Você vai ficar? Rafael perguntou. A voz rouca. Catarina não soube responder. Já fora forte, decidida, mas naquele instante toda a força se dissolveu em fragilidade. O contrato termina em 20 dias, Rafael. Esqueça o contrato. Estou perguntando o que você quer. Ela se levantou de súbito, entrou em seu quarto e fechou a porta. Mas as lágrimas já caíam antes que a porta se fechasse por completo. Catarina passou a noite diante da janela, olhando o mar, olhando as estrelas, olhando para dentro de si mesma. Ela sabia a resposta. Sempre soube. Mas também a temia. Temia amar um homem que não sabia amar. Temia acreditar em um sentimento sem garantias. Temia sofrer. Mas então lembrou o olhar de Rafael quando esteve doente. Lembrou o silêncio cúmplice nos jantares de fim de semana. Lembrou o sussurro. Você se saiu bem hoje. Se o amor era uma aposta, desta vez ela estava pronta para arriscar tudo. O CU de Recife mudou de repente. As primeiras chuvas do mês caíam em torrentes, sacudindo os vidros do apartamento de cobertura onde Rafael e Catarina viviam como um presságio da tempestade, prestes a explodir entre 2 corações que suportaram emoções contidas por tempo demais. Catarina acabara de sair de uma reunião tensa quando recebeu a mensagem de Rafael. Volte para casa mais cedo. Precisamos conversar. De verdade. Não havia a palavra contrato, nem negócio. Apenas um pedido simples. Mas Catarina sabia. Por trás dele havia uma porta que se abriria ou se fecharia para sempre. Ela chegou em casa às 18 horas, o vestido social escuro levemente molhado pela chuva. Rafael não estava no escritório, como de costume. Sentava-se no sofá, sem gravata, camisa arregaçada, uma taça de vinho sobre a mesa e uma pequena caixa diante de si. Quando Catarina entrou, ele não se levantou. Apenas ergueu o rosto e disse baixo, amanhã o contrato termina. Ela assentiu, tentando manter a calma. Eu poderia simplesmente assinar o encerramento, transferir o valor restante e te deixar livre. Mas eu não consigo. Catarina se aproximou, o coração batendo pesado, como se fosse escapar do peito. Hoje percebi que passei 2 anos tentando controlar tudo, até sentimentos. Mas você bagunçou tudo. Ele a fitou profundamente. Você me ensinou que há coisas que não se negociam. Ela sentou-se diante dele. A chuva batia no vidro como aplausos do destino. Rafael, eu me apaixonei por você. Não sei quando. Talvez quando vi você cuidando da sua mãe, ou quando me fez rir pela primeira vez, ou, naquela noite em Salvador, quando mentiu olhando nos meus olhos dizendo que foi amor à primeira vista. Sorriu, como se aquela mentira tivesse se transformado em verdade. Catarina não sorriu. As lágrimas caíram. Você não é o único que se perdeu nisso, Rafael. Eu também me apaixonei, mas tive medo. Medo de ser apenas mais uma peça de um plano. Ele segurou a mão dela, devagar. Esquece o plano. Esquece o contrato. Eu quero você, não por 2 anos, mas por tudo o que vier depois. Catarina mordeu os lábios, a voz trêmula. E se não der certo, então a gente tenta de novo. E de novo. Mas juntos. Ele abriu a pequena caixa sobre a mesa dentro.
Um anel de platina simples, sem diamantes, sem brilho. Desta vez, sem cláusulas, sem termos. Apenas uma promessa. As lágrimas escorreram livremente pelas faces de Catarina. Sem. Não eram necessárias mais palavras. Eles se abraçaram. Não como dois atores cumprindo um papel, mas como dois corações cansados que finalmente encontravam o mais simples dos desejos: amar sem defesas. Naquela noite, Recife ainda chovia. Mas dentro do apartamento, duas pessoas que começaram pela estranheza estavam, pouco a pouco, descobrindo o verdadeiro lar nos braços um do outro. Uma semana depois, sob o sol dourado de uma manhã de outono, Catarina estava diante do espelho em um pequeno quarto do convento de São Francisco, entre as ladeiras de pedra histórica em Olinda. Pela janela, ouvia o som distante das ondas, o cheiro de sal misturado ao perfume de flor de laranjeira que Dona Rosa preparara com carinho na noite anterior. Desta vez, vestia um vestido de noiva de verdade, não o traje social simples do dia da assinatura do contrato, mas uma peça rendada, delicada, de mangas longas e costas nuas, feita sob medida por uma costureira recifense que Catarina ajudara quando reiniciou sua vida profissional. Ela se olhou no espelho e não conteve o sorriso. Estava prestes a se casar com Rafael não por cláusulas, mas por amor. A cerimônia foi íntima, calorosa e carregada de emoção. Nada de centenas de convidados VIP, nada de mídia, apenas aqueles que realmente importavam. Dona Lúcia, saudável e radiante em seu vestido lilás, foi a primeira a abraçar, lá em lágrimas. Dona Rosa, mais que empregada, testemunha silenciosa de um amor construído em cada refeição e em cada cobertor ajeitado pela manhã. Henrique, o advogado que redigira o contrato frio, agora declamava um poema de Carlos Drummond de Andrade como um pedido de desculpas pela rigidez das leis diante da suavidade dos sentimentos. E Rafael, ele a aguardava sob um arco coberto de flores brancas, sem smoking, sem gravata, apenas camisa branca simples e um olhar pela primeira vez sem defesas. Quando Catarina se aproximou, a mão dela tremia. "Está nervosa?" sussurrou Rafael. "Estou feliz", respondeu, sem precisar acrescentar nada. No breve discurso, Rafael fez todos se calarem. Eu comecei este casamento como quem assina um contrato. Hoje, rasgo cada cláusula com orgulho para dizer: eu escolhi amar esta mulher e quero continuar escolhendo todos os dias. Catarina não falou, apenas retirou do vestido uma folha dobrada, a cópia do contrato original. Para surpresa de todos, colocou-a sobre a pequena lamparina no altar. O papel queimou devagar e a fumaça levou embora o passado. "Agora sim, somos livres para amar", disse ela. A recepção aconteceu no próprio convento, com forró suave, bolo de goiaba e flores silvestres colhidas no jardim favorito de Dona Lúcia. Ninguém mais a chamava de Senhora Duarte contratual. Chamavam-na apenas Catarina, a mulher que transformou um contrato em amor. E Rafael? Ele sussurrou ao ouvido dela, enquanto assistiam ao pôr do sol da sacada: "Este é o nosso primeiro dia de verdade." "De muitos", Catarina respondeu, encostando a cabeça em seu ombro. Desta vez, não havia contrato algum os prendendo. Apenas confiança. E uma promessa que não precisava de papel. 6 meses após o casamento, as manhãs em Recife começavam com o canto dos pássaros no pequeno jardim ao lado da varanda e com o cheiro de pão de queijo assado pelo próprio Rafael. Ele ainda usava a camiseta branca simples, os cabelos um pouco despenteados, mas os olhos brilhavam como se cada amanhecer ao lado de Catarina fosse um recomeço e ele nunca quisesse que isso acabasse. Catarina entrou na cozinha, os pés descalços deslizando pelo piso frio de cerâmica. Colocou a mão sobre o ventre onde uma nova vida crescia a cada dia. Quando Rafael se virou e viu aquele gesto, ficou em silêncio por alguns segundos, até sorrir de um jeito que ela jamais esqueceria. "Então é verdade? Sim, vamos ter um filho." Rafael se aproximou, abraçou-a com força, o rosto enterrado em seus cabelos como uma criança que encontra perdão e lar ao mesmo tempo. "Eu nunca imaginei que isso fosse possível, que eu fosse sentir algo assim", disse, com a voz trêmula. "Catarina chorou entre lágrimas." "Eu também não, mas estamos aqui." A vida depois do casamento não tinha o brilho de uma festa, mas era feita de simplicidade preciosa.
A Souza Duarte Consultoria crescia além das expectativas, tornando-se um nome respeitado no setor. Catarina seguia à frente da área estratégica, enquanto Rafael pela primeira vez aprendia a delegar, a recuar para aproveitar a vida. Dona Lúcia mudara-se para perto deles, em um apartamento no bairro de Graças, com um jardim cheio de margaridas e ervas frescas. Às tardes costumava visitá-los, trazendo bolo de rolo e conselhos que nunca perdiam validade. O amor verdadeiro não começa com paixão, começa com cuidado. Todas as noites, Rafael e Catarina se sentavam juntos na varanda lugar, que antes fora o mais solitário do apartamento. Agora ouviam o som distante das ondas, discutiam nomes para o bebê, discordavam de leve sobre a cor do quarto infantil e, em seguida, permaneciam em silêncio, não mais um silêncio pesado, mas a paz absoluta de estar com a pessoa certa. Certa vez, quando Rafael a abraçou por trás, a mão sobre seu ventre sussurrou: "Você lembra do primeiro dia em que nos beijamos?" "Lembro, no cartório, frio, sem graça." "E do segundo?" "Sim, foi quando já não era necessário. Mas eu quis." Rafael sorriu. "Agora eu entendo o que minha mãe queria dizer quando afirmava: o amor não vem com lógica, vem com coragem." Naquela noite, escreveram suas primeiras cartas para o filho que estava por vir, palavras não para ler de imediato, mas para guardar até o dia em que a criança fosse grande o bastante para compreender. Seus pais começaram com um contrato sem alma, mas reescreveram a história com o coração. A história de amor de Rafael e Catarina não teve pedido romântico em Paris, nem anel exuberante ou canção sob a chuva, mas eles tinham algo que muitos passam a vida sem encontrar: a escolha, feita todos os dias, um pelo outro. Nenhum contrato poderia prever isso. Nenhuma cláusula seria capaz de descrever o que é ser amado e escolhido apesar de tudo. E assim, eles foram felizes, não para sempre, mas a cada dia e a cada suspiro.